A nossa equipe foi acompanhar pesquisas desenvolvidas por um professor da Unesp em Ourinhos sobre a bacia do Rio Pardo. Com a demanda cada vez maior por água potável, vamos entender a necessidade de estratégias de conservação ao longo de todo o rio, que percorre grande parte do estado de São Paulo. A bacia hidrográfica do Rio Pardo tem 264 quilômetros de extensão e atravessa 20 municípios do estado de São Paulo. Do alto, temos uma amostra da beleza das águas, em terra, dos problemas que ainda desafiam o manejo integrado delas. Edson Piroli é docente e pesquisador do campus da Unesp em Ourinhos e do programa de pós-graduação em Geografia de Presidente Prudente. Há décadas, ele lidera estudos que mapeiam o avanço e o impacto de atividades econômicas, como a agropecuária, sobre a bacia. Edson foi nosso guia durante uma viagem de 2 dias. A primeira parada foi na região de Botucatu. Numa propriedade rural de Pardinho está a primeira nascente do Rio Pardo. Chegar até lá exige uma caminhada entre trechos de vegetação nativa de Mata Atlântica. A água brota das rochas. Essa nascente ela está a quase 1.000 metros de altitude com relação ao nível médio dos mares, e a água que brota neste ponto ela vai se juntando com a água de outras nascentes, de outros córregos, para formar o Rio Pardo, que é um rio que vai atender com água as cidades de Santa Cruz do Rio Pardo e Ourinhos. Lá no final do curso, a mais de 200 quilômetros deste ponto pelo rio, e tudo começa neste local. Antes de chegar a Ourinhos, o rio fornece água para inúmeras atividades. A ocupação com atividades econômicas da bacia do Rio Pardo, ela é prioritariamente com agropecuária, que no momento tem utilizado bastante água para irrigação de plantações, mas o Rio Pardo também tem suas águas sendo utilizadas para geração de energia em alguns pontos. Um dos projetos que prevê a captação das águas do rio é esta represa que está sendo construída em Botucatu, próximo à Cachoeira Véu da Noiva. A obra foi aprovada pela CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, mas a gestão do projeto deve ser cuidadosa na avaliação de pesquisadores e ambientalistas. Essas águas são muito importantes também para a manutenção do ecossistema dos rios, né? Para as espécies da fauna silvestre, desde a macro até a micro, sobreviverem. Então essa proposta de manejo integrado, ela visa observar todas essas atividades e todos os tipos de impactos que cada uma pode gerar no ecossistema e na água. O presidente da ONG Rio Pardo Vivo recebeu a nossa equipe na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. A organização já plantou mais de 700 mil árvores em regiões de mata ciliar da bacia. Nós percebemos que aumentou a disponibilidade hídrica nos rios nossos, da região, e onde a ONG, nós temos a meta anual, são um plantio de 30 mil árvores na bacia. Então esse é um dos projetos principais que a ONG tem, que tem uma efetividade importante na quantidade e qualidade da água. Mas o sinal de alerta não deixou de soar. Nós temos aí muitos projetos que foram licenciados, que estão captando, estão aí retirando muita água disponível, principalmente dos corpos hídricos, né, dos superficiais. Isso tem levado à escassez hídrica, né, o conflito hídrico da nossa região. O município de Ourinhos já sente os reflexos dessa pressão sobre a bacia. O Rio Pardo abastece 95% da população local, mais de 100 mil habitantes. Aqui a gente acaba recebendo uma água que já vem sendo utilizada pelas regiões que estão para cima do rio, onde a gente tem a questão até de
quantidade de produtos que são utilizados, né? Então, quando a gente tem uma água mais cristalina, a gente consegue diminuir a quantidade de produtos que são utilizados. A gente tem um problema muito sério com relação ao nível que esse rio vem apresentando. O que a gente tem feito porque a gente tem acumulado muita sujeira na captação, a gente tem limpado isso daí, né? Tirado esse excesso de terra que acumula na nossa captação, e a providência que a gente tem é se pensando num alteamento do Rio Pardo para a gente não ter problema de falta d'água. Aproveitando nossa passagem por Ourinhos, fomos até o campus da Unesp para conhecer o Júlio César. Ele concluiu o doutorado em 2019. A pesquisa mapeou as mudanças no uso do território por onde passa a bacia hidrográfica do Ribeirão São Domingo, afluente do Rio Pardo. Tudo o que acontece na bacia, em termos de erosão, em termos hidrológicos, acaba refletindo, tendo reflexos diretos no Rio Pardo. Então a proposta foi analisar, entender as mudanças, né, a dinâmica do uso da terra na bacia hidrográfica nos últimos 60 anos, e a relação dela com o processo erosivo ocorrido na bacia, né, que vai acabar refletindo no assoreamento, né, na chegada de sedimentos no Rio Pardo, e com a questão hidrológica, né, que o município de Santa Cruz do Rio Pardo, que está no baixo curso do Ribeirão São Domingos, né, parte dela, acaba sofrendo os efeitos das inundações, né, quando nós temos chuvas torrenciais, chuvas mais fortes, devido à desproteção do solo. O estudo utilizou ferramentas de geoprocessamento e de sensoriamento remoto, além de fotografias aéreas e imagens de satélite, método que norteia os trabalhos do grupo de pesquisa do professor Piroli. Normalmente, iniciamos com a delimitação da bacia hidrográfica, que é feita utilizando-se normalmente as cartas topográficas, né, que são a cartografia oficial brasileira. A partir disso, nós georreferenciamos essas cartas, ou seja, colocamos elas na posição real das coordenadas com relação ao planeta Terra. E depois nós integramos esses dados com imagens de satélite, também com fotografias aéreas, quando queremos fazer estudos mais antigos, principalmente, e atualmente com imagens de drones também, quando nós queremos fazer estudos atualizados. Os dados dão origem a outra fonte de informação. A partir daí, nós geramos mapas, né, que fornecemos para outros estudos, que fornecemos para o Comitê da Bacia Hidrográfica, fornecemos para os municípios, para eles entenderem o que está acontecendo no território do município dentro de determinada bacia hidrográfica. Também publicamos esses resultados, utilizamos nas nossas atividades de ensino, nas atividades de extensão e elaboramos propostas para o manejo integrado das bacias hidrográficas. O CEDEPAR, Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, utiliza esses levantamentos. O trabalho que o professor Piroli faz de diagnóstico, né, de preocupação e de prognóstico para a bacia é de fundamental relevância, né, para que a gente possa saber aonde estão os pontos frágeis, aonde existem carências relativas a, por exemplo, APPs, nascentes, né, cobertura vegetal em APPs e nascentes, a própria conservação de solo, né, nessas bacias hidrográficas, que é o que garante a infiltração da água com qualidade. De volta à estrada, o destino final é a cidade de Salto Grande, onde as águas do Rio Pardo se encontram com as do rio Paranapanema. Aqui nós estamos na foz do Rio Pardo. Aquele rio que nasce lá em Pardinho, lá na região de Botucatu, aquelas nascentes que nós vimos um filete de água, ele vai sendo somado por outros córregos e riachos. Depois ele recebe as águas do Rio Claro, do lado direito, e do Rio Novo do lado esquerdo, que são somadas, e vem desembocar aqui no Rio Paranapanema, que nós estamos vendo
Aqui ao fundo, do outro lado já vemos o estado do Paraná. Então, neste ponto é onde encerra o Rio Pardo. Estamos diante de um espetáculo da natureza, mas também de desafios para o presente e o futuro. Essa bacia, ela está sendo ocupada com intensidade crescente há mais de um século. Então nós estamos vendo que, neste momento, estamos enfrentando um dilema bastante importante, porque o rio já está dando sinais de que ele não comporta mais tanta extração das suas águas. Então, neste momento, nós precisamos e não podemos mais adiar a decisão de adotarmos sistemas de planejamento, gestão e manejo integrado da bacia, considerando todos os usuários e todas as demandas pela água do Rio Pardo, visando um equilíbrio entre a água que entra no rio, a água que é produzida na bacia e a água que é retirada para atender às demandas da sociedade, as demandas produtivas de todas as pessoas que vivem na bacia. Nós não podemos esquecer que, assim como o planeta Terra é um organismo vivo, os rios também o são. Os rios podem ser considerados as veias e as artérias do planeta. É neles que corre o líquido que permite que todas as formas de vida se desenvolvam. Nós, se não tivermos acesso à água de qualidade, nós não conseguimos ter saúde e nós temos um prejuízo muito grande na qualidade de vida nossa.